Meus amigos, a situação está difícil. Eu tenho escutado muita gente falar, caramba, essas denúncias que o Tagliaferro está fazendo já deveriam ter tido umas consequências parando esse processo. Aí eu fico pensando aqui comigo, se dependesse de lei, se dependesse de respeito às leis do país, de respeito à Constituição, esse processo nem existiria. Nós temos aí uma cabeleireira, vendedores ambulantes, autoridades e um ex-presidente da República, tudo num balaio só e sendo julgado pela mais alta corte do país. Estão sendo julgados o top da justiça. Eles não têm mais a quem recorrer. A cabeleireira, no seu protesto, escreveu "perdeu mané" na estátua da justiça e pegou 14 anos de cadeia. Isso não tem suporte jurídico nenhum. Essas pessoas não cometeram crimes, essas pessoas, ou pelo menos quase a totalidade delas que estavam lá, foram se manifestar, foram extravasar, foram deixar clara a sua insatisfação com a falta de explicações e transparências na eleição. Foi isso. O Estado caberia dar a resposta, mostrar como o sistema funcionava, mas não. Armaram essa situação toda e, criado a história do golpe, foram levar para o mais alto nível da justiça do Brasil, o STF, que deveria ser a última instância, na realidade virou a primeira. Eles não têm a quem recorrer. Essas pessoas que estão fazendo alguma coisa e estão fora do país, como o Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, com o Paulo Figueiredo, e as ações dele estão tendo resultado, porque tiveram guarida do governo americano. O Tagliaferro foi para a Itália. Porque imagine se ele tivesse aqui no Brasil procurando a corregedoria do STF, não sei nem se existe, para apresentar aquelas provas. Elas iriam ser recebidas pelos ministros que estão sendo acusados. Estariam sendo recebidas pela primeira turma, ou quiçá mesmo pelo Alexandre de Moraes. Caberia a ele analisar e aceitar ou não. Tagliaferro já estaria preso. Então, a única maneira disso ter alguma resposta no Brasil foi partir de fora. Ser apresentadas essas denúncias para autoridades de fora, para instituições de fora, para que vejam a que nível está a situação política interna do país. E tomar algumas providências, como está sendo feita a partir dos Estados Unidos. Eu não vejo nenhuma outra maneira de reagir, porque aqui no Brasil as instituições estão tomadas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem o que querem. Um tribunal que deveria ser o Tribunal Constitucional para ver a constitucionalidade das leis, ou está sendo quase que uma delegacia de polícia, está apurando tudo. Enfim, tem uma narrativa, essa narrativa é para tirar Bolsonaro do pleito eleitoral daqui para frente, e estão fazendo tudo. Estão prendendo quem for necessário para justificar e para dar suporte e até criar medo na população de uma maneira geral para não se manifestar. Então, meus amigos, eu só vejo duas maneiras de se contrapor a isso. Não é discutindo os aspectos jurídicos, porque eles não existem. Qualquer discussão vai mostrar que aquilo não tem embasamento nenhum. Mas isso não serve de nada, porque as pessoas que estão conduzindo esse processo sabem disso. Só que não estão ligando para isso, estão se lixando. O processo está correndo normal, como se fosse normal. Como se nós estivéssemos numa situação de normalidade, e não estamos. Aqui não é um teatro. Então a única maneira de se ter alguma possibilidade de parar isso é com pressão. Pressão primeiro da população. Povo nas ruas. Mas é em massa, não é um dia, é outro, não. É a todo momento. Deixando claro que a população não aceita isso, não acredita nisso. Está de saco cheio de ver tanta injustiça. Porque a população reúne os eleitores. E os políticos, no final das contas, querem o voto dessas pessoas. Eles, em princípio, não acreditam que a sua manifestação vai, na eleição, se transformar em voto. Mas cabe a gente, na pressão, na presença na praça pública, se for preciso, parar o país. Fazer o serviço público parar, o serviço privado parar. A economia sente. E aí, quando dói no bolso, as pessoas começam a se movimentar no Congresso para achar uma saída que retire a pressão, mas que seja de consenso, como eles sempre gostam. Ou então, uma pressão que vem de fora, como essa que está sendo feita pelo governo norte-americano. Ela dói no bolso. E aí também tem o mesmo resultado, de fazer as forças políticas do país se mexerem para reduzir essa pressão. É por aí. Tanto é que, depois de vários anos que a gente vem vendo essa luta, vendo essa perseguição, vendo essa reação, ela começou a ter resultado mesmo agora quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos.
quando o Tagliaferro foi para a Itália. E aí as ações deles, as denúncias deles começaram a incomodar aqui dentro. Tem que ser por aí. Eu vejo que nós caminhamos para um acertão, que é muito comum aqui no nosso país. O julgamento vai continuar como se fosse normal, um processo normal, vai condenar todo mundo. Como consequência, vão vir pressões, em especial do governo americano. Sanções individuais para algumas autoridades, mas principalmente para o país. E isso vai ter reflexo negativo na economia. Vai pesar no bolso. E aí aquelas forças políticas vão se juntar para achar uma solução, para reduzir essa pressão. E a solução vai ser aquela que já foi sinalizada pelo governo norte-americano. É uma anistia ampla, geral e restrita. Ela vai ser aprovada para aliviar a pressão lá de fora. E também para desfazer uma injustiça que está na cara de todo mundo. E em 2026, arranjarem uma terceira via, né, para ganhar as eleições. Ocupar o espaço que o PT deixou e manter intacta a estrutura que controla o poder no Brasil. Essa estrutura estava contando com a esquerda nos últimos anos. Em 2018 veio o Bolsonaro, não se rendeu a isso, e é por isso que foi destruído. Está vivenciando essa situação toda hoje por causa disso. E reconstruiriam isso, não mais com o PT, mas com essa terceira via. É o sonho deles. Quem seria o candidato dessa terceira via? O sonho dos donos de partido, dos donos do poder, que fosse o Tarcísio. Tarcísio é um nome conhecido, tem já um bom peso eleitoral, ocupa todo o espaço deixado pelo PT. O problema é que o Tarcísio já disse que não será candidato. Ele será candidato à reeleição. Ele já falou isso publicamente várias vezes. Aí eles vão ter que correr atrás de um outro nome que eu não sei qual é, para compor essa terceira via, resolver os problemas que estão travando o país e continuar a estrutura de donos do poder, mexendo os pauzinhos para a estrutura funcionar como sempre foi. Espero que nessa confusão toda apareça alguém que seja o Bolsonaro, ou não, mas que seja alguém que venha também para garantir a anistia, tirar as travas que vão segurar o país, principalmente em função dessas sanções externas, mas que aproveite a oportunidade para fazer uma reforma ampla, uma reforma no sistema eleitoral, uma reforma no nosso sistema político, esse sistema ridículo que permite que, nas eleições para deputados, candidatos com quase nenhum voto sejam eleitos e candidatos com vários votos acima, às vezes mais do que o dobro dos votos, não consigam uma vaga por causa do coeficiente eleitoral, uma maluquice inventada aqui. Precisamos alterar o nosso sistema judicial. Essa situação que o Brasil chegou hoje mostrou o monstro que nós criamos. Foi crescendo aos poucos e hoje é um monstro. Precisa ser desmontado. Enfim, temos que reestruturar o nosso Estado. Se ele continuar com a mesma estrutura, se for aproveitar esse momento para destravar o que está segurando o crescimento do país, fazer a anistia e continuar tudo igual, perdemos um tempo e essa situação se repetirá no futuro com outros nomes, com outro partido. É assim que eu imagino.